todos bem-vindos a mais esse encontro, esse ATPC formativo. Desejo que o tema abordado na pauta de hoje, ele contribua com a prática pedagógica de todos e principalmente contribua com a vida pessoal e familiar de cada um. Antes de começarmos, eu peço que para quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva e ative as notificações. Vamos lá? O tema da pauta de hoje é o tema transversal Educação Financeira. E a pauta ela será dividida em duas partes. Para começar a introdução da nossa pauta, eu irei compartilhar com vocês a minha área de trabalho, para podermos falar sobre os objetivos e sobre as atividades que serão realizadas. Vamos começar? Então, a pauta formativa de Ciências Humanas e Sociais Aplicada, tema transversal Educação Financeira, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no currículo paulista ele engloba os componentes de Geografia e História. Nessa área, os estudantes terão a oportunidade de compreender, analisar a possibilidade de desenvolvimento de práticas pedagógicas e estabelecer relações entre a educação financeira e o currículo paulista, a partir da apresentação de boas práticas que contemplam o tema. Os objetivos da pauta. Primeiro, reconhecer a importância das habilidades nas áreas de História e Geografia, no ensino fundamental e no ensino médio. Construir uma síntese das discussões realizadas sobre a educação financeira. Relacionar as possibilidades de práticas pedagógicas alinhadas ao currículo paulista e o currículo oficial do Estado de São Paulo, incluindo Sociologia e Filosofia, ok? Refletir e apresentar sugestões de estratégias concernentes à temática e o projeto de vida. Refletir sobre as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental e sobre as competências gerais da Base Comum Curricular, da BNCC, em específico competência 6. Dialogar sobre as estratégias utilizadas pelos docentes para o desenvolvimento das competências socioemocionais, considerando as particularidades pedagógicas durante o período de pandemia da Covid-19. As atividades. A primeira atividade é a abertura e a leitura da pauta, que estamos realizando nesse momento. A segunda atividade será um vídeo de sensibilização. Terceira atividade, abordagem teórica à luz da BNCC e das habilidades da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Atividade 4, questões disparadoras. Atividade 5, educação financeira e as habilidades socioemocionais. Vamos fazer uma abordagem sobre essas habilidades socioemocionais. E ao final, farei algumas sugestões e indicações de materiais e de leituras. E na atividade 6 é a avaliação final da nossa pauta formativa. Ok? Então vamos à sensibilização. Vamos passar um vídeo, uma animação de mais ou menos uns 2 minutos e logo em sequência voltaremos. Forte essa animação, não é?
que fala sobre a fome, né, mundial. E é através dessa reflexão, dessa observação, a observação da riqueza de detalhes que contém essa animação, que fala sobre a realidade social, a realidade econômica que o mundo, parte do mundo vem vivendo, e também que assola o Brasil nesse momento de pandemia, que nós vamos conduzir a pauta. Então, dando continuidade à nossa pauta, trago uma frase aí de um especialista muito conhecido na atualidade, né? Gustavo Cerbasi, um especialista em finanças, né? Que vem aí transformando a sociedade, né? O modo de pensar, né? Falando sobre educação financeira nos lares, né? Com as crianças, com os jovens, enfim. Nós nos aprofundaremos sobre ele um pouquinho mais para o final da pauta, né? Na parte 2. Então, ele traz aí que o dinheiro que ganhamos hoje não é para manter um mês, é um dinheiro para manter toda a sua vida, né? E com esse olhar, com essa reflexão que nós vamos conduzir. Então, vamos falar um pouquinho da educação financeira, né? Trouxe algumas referências aí para a gente começar. Então, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela inclui a educação financeira entre os temas transversais que deverão constar nos currículos de todo o Brasil. É o que institui o texto introdutório, né, do documento homologado pelo Ministério da Educação, MEC, em dezembro de 2019. Existe uma distinção entre a matemática financeira e a educação financeira. Enquanto a primeira é uma área que aplica conhecimentos matemáticos à análise de questões ligadas ao dinheiro, a segunda está ligada à formação de comportamentos do indivíduo em relação às finanças. A contribuição mais importante da educação financeira é ajudar o aluno desde cedo a desenvolver a capacidade de planejar sua vida, sua família e tomar boas decisões financeiras, explica Cláudia Forte, superintendente da AEF Brasil, a entidade mantida por diversas organizações ligadas ao mercado financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e que produz materiais e realiza projetos em escolas públicas do país. Em quais disciplinas posso aprender ou ensinar? Educação financeira, ela não é exclusividade da disciplina de matemática e é algo diferente da matemática financeira, explica Rui César Pietropaulo, né, um dos autores da BNCC desde a primeira versão. O texto introdutório da base de matemática chega a sugerir um trabalho conjunto com a disciplina de história, visando ao estudo do dinheiro e sua função na sociedade, a relação entre o dinheiro e o tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de marketing. A base de história, porém, não faz menção direta ao termo. Ronaldo Vieira da Silva, o chefe adjunto do Departamento de Educação Financeira do Banco Central do Brasil, que contribuiu com a discussão do documento, ele afirma que a nova BNCC trata da educação financeira e do consumo em 4 das 5 áreas do conhecimento que a constitui, nas disciplinas de língua portuguesa, arte, língua inglesa, matemática, geografia e história. Ele explica também que o tema está contemplado de diversas maneiras. No caso do ensino da língua portuguesa, uma das habilidades incluídas prevê que os estudantes aprendam a ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês. Já em ciências naturais, a base destaca habilidades relacionadas ao cálculo do consumo de energia elétrica,
de eletrodomésticos e a avaliação do impacto do uso do orçamento mensal da família. Exemplifica. Segundo Ronaldo, essas habilidades têm o potencial de impactar positivamente no cotidiano da vida financeira do cidadão. Brasil. Não teríamos como começar essa discussão sem olhar, né, para o histórico do nosso país, sem olhar para a realidade a qual nós estamos vivendo nesse período de pandemia, né? E eu trouxe aqui para vocês um mapa, né, do nosso país, um mapa de rendimento 2015, que foi tirado aí do IBGE, tem endereço aí embaixo para vocês se não estiverem visualizando direitinho, né? Mas ele traz aqui um histórico, né, desde 2015, uma média mensal, um rendimento médio mensal salarial aí das famílias brasileiras. E quando nós observamos, né, o mapa, fica muito evidente pela tabela, pelas cores, que grande parte do nosso país que recebe até um salário mínimo, né, de um salário mínimo a 2 salários mínimos, ele ainda fica muito concentrado na região norte e na região nordeste, né? E que salários acima de 2 a 5 salários mínimos, a mais que 5 salários mínimos, ele começa aí na região sudeste, né? Vai descendo sul, pega parte de centro-oeste, então fica muito caracterizado, né, que o aumento salarial, né, que o poder aquisitivo das famílias, eles têm uma oportunidade maior nessas regiões, né? Então, tem um outro mapa aqui que está em verdinho, que o Sudeste, ele lidera aí com os maiores salários, né? As maiores porcentagens de rendimento domiciliar. E embaixo fica nítido também, quando a gente coloca as zonas rurais, comparamos as zonas rurais e comparamos a zona urbana, o homem recebe mais, né? Ele tem um salário muito maior ainda do que as mulheres. E essa tendência, ela é impactante porque tanto na zona urbana quanto na zona rural. Lembrando que esses indicadores, né, esses dados é referente a 2015. E aí vem uma reflexão, será que continuamos com esses dados, essa discrepância ainda, principalmente nesse momento de epidemia, né, de pandemia? Nesse próximo slide eu trago para vocês as competências gerais da BNCC, como coloquei, né, o trabalho e o projeto de vida vai ser um dos nossos focos de diálogo durante a pauta, né? E aí as competências específicas de ciências humanas, né? Eu gosto bastante dessa imagem, ela reflete aí o trabalho da habilidade, né, dentro do objeto de conhecimento, dentro da unidade temática, e assim nós desenvolvemos quando trabalhamos todas essas questões, né, nós conseguimos chegar ao desenvolvimento de competências gerais específicas, né? Então, nós vamos estar a todo momento fazendo essas reflexões. Então, até aqui, gostaria que vocês observassem que a abrangência dessas competências requer um tratamento pedagógico que ultrapasse a apropriação dos objetos de conhecimento. Nesse sentido, os temas transversais, por suas características, representam uma estratégia eficaz para o desenvolvimento dessas competências. Agora vamos à atividade 3. A atividade 3 ela vai ser dividida em 5 momentos. O primeiro momento, vou convidar todos vocês a assistirem um vídeo que fala sobre a educação financeira nas escolas, né? Para que ensinar a educação financeira e por quê? No segundo momento, logo após,
Eu vou pedir para que vocês analisem as habilidades essenciais, as habilidades elencadas pela SEDUC, né? Observem essas habilidades e após essa análise e depois de todo esse diálogo até aqui, gostaria que vocês selecionassem as habilidades para serem trabalhadas nos segmentos de ensino, elaborando assim roteiros de atividades para trabalharem com os alunos, né? Possibilidades de atividades que contemplam essa temática. E, por fim, vocês possam socializar coletivamente de forma remota. E, em sequência, retornaremos. Então, retornando, né, e fechando a atividade 3, vou fazer um convite especial de participação do meu amigo e colega PCNP Natalício, que vai contribuir com a sua área, né, sua área de exatas, sobre a temática de educação financeira, né? Ele vai falar um pouquinho para nós do histórico, das práticas pedagógicas, de como esse tema foi e é trabalhado até esse momento e como nós podemos, outras áreas, contribuir de uma forma mais efetiva nesse tema, né? Principalmente no que diz respeito às eletivas, ao projeto de vida, né? Então, eu acredito que vai ser um diálogo muito positivo. Olá, Marta, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer participar dessa formação na área de humanas. Isso, na verdade, comprova, né? E aqui a gente evidencia também que a matemática foi, sendo uma área, foi a decisão mais justa na ocasião, né, de construção e elaboração do currículo oficial do Estado de São Paulo, e ainda no ensino médio o currículo oficial do Estado de São Paulo ele é vigente já para os anos finais, aliás, para o ensino fundamental, o currículo paulista. Né? Na ocasião eu lembro que a discussão era onde a matemática se encaixaria, em que área ela se encaixaria melhor. E a gente percebe que a matemática é uma linguagem, né? Ela tem uma linguagem própria, né? Ela se dá muito, ela é uma forma de se comunicar. Ela também participaria e ela se dá muito bem na área de humanas, né? Porque a gente está falando de pessoas e as pessoas administram, distribuem, gerenciam suas vidas, né? Ela também se dá muito bem na área de exata, é uma ciência exata, né? E então não seria justo deixar ela em exatas, porque ela também é uma linguagem, é uma forma de se comunicar. E também não seria, e também ela se encaixaria muito bem na área de humanas. Então essa foi a decisão. Por fim, ela se constitui uma área sendo meio que com um componente unitário e não sendo ao mesmo tempo, né? Porque ela se dá muito bem com as demais áreas, se comunica muito bem. No currículo paulista, a gente percebe que isso permaneceu, esse entendimento permaneceu, né? Sendo a matemática uma área e ela agindo de forma colaborativa, né? Coordenada com as demais áreas e também componentes curriculares. Agora, eu penso que a educação matemática, ela nunca, né? Antes de tratar desses 3 pontos que você me convidou, a educação financeira, neste momento de distanciamento social, ela nunca foi tão importante, né? Tão presente, né? Não somente na escola, mas na educação, na vida das pessoas, né? Se a gente e a matemática, ela tem algumas ramificações, como a gente pensando no projeto de vida, pensando nas eletivas, a matemática tem algumas ramificações, como por exemplo contabilidade, administração, economia. A própria origem da palavra economia, traduzindo de forma ainda que grosseira, é cuidar de casa, né? É cuidar de casa. De toda seja da finança da casa, seja do consumo da casa, seja dos serviços da casa, né? E nesse momento de distanciamento social,
lidar com isso, né? E não foi uma, né? Não está sendo uma coisa, não foi e não está sendo uma coisa progressiva, né? A doença, né? O Covid apareceu e as pessoas tiveram que se organizar de tal forma que pudesse aí se proteger e ao mesmo tempo cuidar das finanças, do consumo, né? Ou seja, fazer economia em casa, né? Então, agora, pensando no currículo do Estado de São Paulo, a matemática financeira, o currículo oficial do Estado de São Paulo, a matemática financeira, ela não era vista como um conteúdo. Pensando agora a matemática no currículo, tanto no currículo oficial do Estado de São Paulo, quanto no currículo paulista do ensino fundamental, mais especificamente no currículo oficial do Estado de São Paulo, a matemática financeira, ela não foi colocada, ela não está posta, né, como um conteúdo em si. Qual é o entendimento? O entendimento na ocasião, né, e ainda é vigente no currículo oficial do Estado de São Paulo, é que outros conteúdos, né, como por exemplo, uma função, pensando especificamente no contexto da matemática, né, no contexto, no mundo da matemática. Uma função, uma equaçãozinha, ela tirando do contexto da matemática e levando para outros contextos, como por exemplo da área de humanas e da área de exatas, né? Aí sim ela aparece, a matemática financeira aparece. Por exemplo, você vai comprar um pãozinho na padaria, você vai abastecer o carro e etc. Então, qual é o entendimento? O entendimento é que não era necessário colocar um conteúdo chamado matemática financeira, né? A matemática financeira, na verdade, é um contexto, né? É um contexto onde se aplica um determinado assunto ou tema da matemática, onde se deu para entender. Mas assim, no currículo oficial, a matemática financeira surgia, ela aparecia no contexto, né? E não especificamente como um conteúdo, né? Lá na lista, por exemplo, tem como um conteúdo, equação, como equação de segundo grau, por exemplo. Não, a matemática financeira ela aparecia dentro de um determinado, ela entra como um contexto. Já no currículo paulista, ela aparece exatamente, especificamente como conteúdo. Ela aparece como conteúdo. Então, para alguns, né, para os professores de matemática, olha, voltou aquele conteúdo, né, matemática financeira. Na verdade, ela sempre esteve presente no currículo. É uma aplicação no currículo oficial de São Paulo. Ela estava lá de forma indireta, tratada como um contexto. E agora, no currículo paulista, a gente vê lá na lista de conteúdo, né, a gente vê ela como um conteúdo especificamente. Daí, então, no currículo oficial do Estado de São Paulo, o professor que explorava determinados assuntos da matemática no contexto da matemática financeira. Então, como eu disse, mais do que nunca nesse momento, a escola e especificamente a escola, né, e como um todo, a escola como um todo, vê nesse momento de pandemia, distanciamento, mais do que nunca é essencial para o exercício, o exercício da cidadania. É bem isso, o exercício da cidadania, né, a educação financeira, né, porque lidar com essa situação de distanciamento social, muita gente perdendo emprego, empresas, o Estado também caindo arrecadação, né? Se vê numa determinada situação de fazer economia, de fato, fazer economia, ser economista, né, dentro da sua casa, controlando os gastos e controlando a finança, principalmente para aquelas famílias que perderam o emprego ou reduziram o salário, né? E também a gente escutou por aí, por exemplo, a comida vai acabar, tem que correr, o pessoal correu, todo mundo
correu para o supermercado para estocar e comprar o máximo, quer dizer, acabaram se endividando mais, né? Ou a demanda aumenta, né? Muita gente levando muita coisa, que às vezes, né? E aí outras pessoas, né? Acabam ficando sem, né? Como foi o caso, por exemplo, do álcool, né? Que ficou um bom tempo aí sem o álcool. Enfim, então, olhando para o currículo, tanto o currículo oficial do Estado de São Paulo quanto o currículo paulista se preocupa com a educação financeira, né? E tratam desse tema ainda no currículo paulista de forma muito, muito clara. Então, para finalizar aqui e não tomar muito tempo da TPC de vocês, espero ter contribuído, ajudado, né, de alguma forma a pensar matemática, né? Eu costumo até dizer que quando eu escuto que, olha, precisa contextualizar a matéria, precisa contextualizar determinado assunto. Eu costumo até brincar, mas isso no sentido intencional para a gente pensar e fomentar uma reflexão aí, que a gente não tem que contextualizar nada, né? A gente não tem que contextualizar nada, e sim, na verdade, considerar os contextos, diversos contextos existentes na sala de aula, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, e lidar com esses contextos. Como outra brincadeira que eu costumo fazer também é dizendo, a matemática está em todos os lugares. Eu digo que a matemática não está em todos os lugares, dá para fomentar a reflexão. Quem está em todos os lugares são as pessoas. E as pessoas fazem matemática. Então é reconhecer a matemática, né, dentro do nosso dia a dia. Essa é a verdadeira matemática, né? E aí quando a gente pensa em habilidade, por exemplo, que são as ações das pessoas, né, isso fica muito mais claro também, não é? Então todos nós, quando eu escuto, quando eu escuto algumas pessoas, eu não sou muito bem em matemática, mas você vê que é a pessoa que diz, né, isso é muito bom com as finanças e tudo mais, né, com planejamento e tudo mais, né. Então desejo a todos uma excelente formação, espero ter contribuído na reflexão e até a próxima. Então, estamos chegando no final dessa primeira parte. Nós retornaremos na segunda parte, na próxima semana, para dar continuidade a essa pauta. Como todo final de formação, convido vocês a realizarem a avaliação que está contida no link abaixo. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.